Começar a arrumar para cá, para vir para cá, você pode perceber que é o cuidado de Deus. Respira fundo. Se amanheceu viva. É o amor de Deus. Quantas pessoas deitam, dormem e não acordam, né? É graça, isso é sinal do amor. Você ontem não estava, estava? Ah, tá. Vocês experimentaram esse amor de Deus. Depois que vocês experimentaram, tiveram a experiência desse Deus que ama, participamos do luau, vimos o testemunho dos meninos, vimos a história da Marina, né? Viram a história da Marina? Viram? Eu vi. Vocês viram a história da Marina? Quem viu a história da Marina? Vamos conversar comigo? Quem viu a história da Marina? Quem tem um pouco de Marina aí? Que fica guardando as coisas aí? Pedacinho de papel. Não quer desfazer do pedacinho de papel porque lembra fulano que eu conheci em 1900, sei lá, vai cacetado, não é assim? São essas coisinhas que a gente vai guardando. Mas também tem as nossas atitudes que a gente vai guardando. Foi um teatro que teve ontem, do encontro de uma jovem com Jesus. E ela não queria largar a situação de pecado, os lixos que ela foi se agarrando, porque ela não quis experimentar Jesus. Eu preciso fazer esse flashback com vocês, para vocês compreenderem o que nós vamos falar agora. Então nós vimos que Deus me Ama. Eu não ouvi. Que Deus me Ama. Fala para Ezequiel. Ezequiel, Deus me ama. Ezequiel, Deus me ama. Viu aí? Né? Deus nos ama. Vai muito mais além de um dizer de frase. É uma vivência. Deus nos ama dando vida. Deus nos ama dando força. Deus nos ama dando alimento. Deus vai tendo as formas de nos amar. E Deus ontem nos colocou através do luau o que nos afasta de viver essa experiência com Deus através de Jesus. Que Jesus é o puro amor de Deus. É o amor de Deus concreto, vivo, no meio de nós. E nós pudemos experimentá-lo ontem na adoração. Quem experienciou Jesus ontem na adoração? Não, nós vamos voltar a fazer uma adoração de novo. Quem experimentou Jesus ontem na adoração? Todos nós. Profundamente. Jesus ontem entrou na nossa vida. E esse Jesus que entra na nossa vida, ele começa a nos provocar. Mas não é aquele provocar que o mundo faz, não, né? Tem gente que é provocado por alguém, ele quer esmurrar aquele alguém, né? É assim? Eu não sei aqui na cidade de vocês, mas lá em Goiânia tá tendo muito encontro. A gente é chamado para dar palestra nas escolas, falar do amor, porque tem colega batendo em colega. Menina, principalmente menina. Né? Porque aí vai perguntar, por que você bateu em fulano? Porque ela me provocou. Não é assim? Não, eu bati nela porque ela me provocou. Alguém já te provocou? Alguém já te provocou? Fala a verdade pra mim. Já? Alguém já provocou? Você teve vontade de bater? Não? Ela é muito calma. Ah, então tranquilo. Quem já foi provocado aqui tem coragem de falar que já foi provocado, tem vontade de bater? Então você está no lugar certo. Você vai encontrar com amor para não querer bater. Nossa, essa aqui, a Marina, as duas mãos. A gente é provocado. Mas esse provocar ontem de Jesus é diferente. Quando a gente encontra com Jesus, ele nos provoca a querer mais de Deus. O que a gente experimentou ontem foi só um gostinho daquilo que ele quer fazer todos os dias na nossa vida. E o tema dessa manhã é isso aqui, lê comigo. Dá tudo pelo tudo. Mais alto. Dá tudo pelo tudo. Dar tudo. Jesus nos provoca. Quando eu encontro com Jesus, ele me provoca a dar mais de mim e mais dele. Né? Existe uma música cantada por um irmão evangélico que diz que ele cresça e eu diminua. Mais de mim, menos de mim e mais de ti. Né? Que ele cresça e eu desapareça. Dar esse tudo é onde eu vou rendendo a vontade dele. Né? Essa frase, dar tudo pelo tudo, você sabe de quem que é? São João da Cruz. Essa frase, dar tudo pelo tudo, é de São João da Cruz. Um jovem sacerdote que passou
passou assim muitas perseguições. Ele teve muitas oportunidades para desistir de Jesus. Mas ele decidiu dar tudo pelo tudo. E o que é esse tudo? Coloca a mão sobre o teu peito, aqui. O que tem aí? O que tem aí, meninas? Jesus, não, mas o que tem aí humanamente? O que tem aí que está batendo aí? Um coração. Dentro desse coração, o coração representa o quê? Vida. O coração está batendo? Está batendo teu coração? Respira fundo para ele bater mais um pouquinho forte. Respira. Ele bate um pouquinho mais forte quando você respira. É sinal de vida. Esse tudo que Jesus está pedindo é esse tudo aí, o teu coração, a tua vida. Ah, mas eu vou dar, e aí agora eu vou viver na clausura, eu vou ser padre, eu vou ser freira, eu vou ser o quê? Não, você vai ser de Deus. Tem uma musiquinha animada que a gente sempre gosta de cantar, né? Eu quero ser de Deus, eu quero ser de Deus. Eu quero viver esse amor, eu quero ser de Deus, quero ser de Deus, eu quero viver esse amor. Então, dar esse tudo é ser de Deus. A partir de hoje, a Beatriz vai entender que se você der seu coração, Jesus está aqui, eu me entrego a ti. Eu dou tudo de mim. Né? O coração é tudo, não é? Se eu arrancar o teu coração, o que vai acontecer com a Beatriz? O que vai acontecer? Me responde aqui, se eu arrancar o coração da Beatriz, o que vai acontecer? Ela morre. Então o coração não é tudo? É ou não é? Então diga para o seu irmão, o coração é tudo, viu? É tudo. Então é esse tudo que Deus quer, o teu coração. É onde você guarda seus sentimentos. É onde a vontade aqui e a inteligência aqui fala ao coração. E você faz ações. É do coração que saem as ações do homem. Presta atenção. É do coração. É Eduarda, é? É do coração da Eduarda que saem todas as ações. Para o seu pai, para a sua mãe, para os seus irmãos. É do nosso coração que sai. E por que o Senhor pede? Jonas, me dá tudo. Porque o Jonas sem Deus no coração dele, as ações dele não vai ser legal. As atitudes dele não vai ser boa. Olha só, um menino tão jovem. Na hora que eu cheguei aqui, que o irmãozinho começou a rezar comigo, o Senhor me lembrou do chamado de Samuel. Abre aí na sua Bíblia o livro de Samuel, 1 Samuel capítulo 3. Samuel é filho da promessa, a Ana. Né? Eu falo assim que Samuel é o filho da dor. A dor de uma alma de uma mãe que desejava ser mãe, que derramou todas as suas lágrimas aos pés do Senhor e ele lhe concedeu a graça de ser mãe. E depois de Samuel vieram mais 6 filhos. Né? 1 Samuel está bem lá no capítulo, lá no, é o 9º livro da Bíblia. É o 9º livro da Bíblia, está lá bem no início. 1 Samuel, capítulo 3. Vocação de Samuel, chamado de Samuel. Aqui, podemos colocar assim, dar tudo de ti, Samuel, para mim. Dar tudo, Jonas, de você para mim. Dar tudo, Antônio, de você para mim. Dar tudo, João da Cruz, para mim. Dá tudo, Lu, para mim. E aqui o Senhor está pedindo tudo de Samuel. Olha o que diz. O jovem Samuel servia ao Senhor sob os olhos de Eli. A palavra do Senhor era rara naqueles dias e as visões não eram frequentes. Ora, aconteceu um certo dia que Eli estava deitado, seus olhos tinham se enfraquecido e ele mal podia ver. E uma lâmpada de Deus ainda não se apagara. Samuel repousava no templo do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. O Senhor chamou Samuel, o qual respondeu: Eis-me aqui. Samuel correu para junto de Eli e disse: Eis-me aqui. Chamaste-me?
não te chamei, meu filho, torna-te a deitar. E ele foi e deitou-se. O Senhor chamou de novo Samuel, e este levantou-se e veio dizer a Eli: Eis-me aqui, tu me chamastes? Eu não te chamei, meu filho. Torna-te a deitar. Samuel ainda não conhecia o Senhor. Para por aqui. Samuel ainda não. Você conhece o Senhor? Você está começando agora, pode-se dizer isso, não é? Né, Bia? Posso chamar assim? Bia, Sara, Eduarda, Itauane, Érida, Ione, Senta aqui. Taila, isso? Tairla? Tairli. Eu vou aprender. Tairli, Loura, Ana Catherine, Elziane, Kailane, João da Cruz, Lu, eu. Vocês que estão começando agora, estão igual Samuel. Ele ainda não conhecia o Senhor. Samuel ainda não conhecia o Senhor. A palavra do Senhor não lhe tinha sido ainda manifestada. Pela terceira vez o Senhor chamou Samuel, que se levantou e foi ter com Eli. Eis-me aqui, tu me chamastes. Compreendeu então Eli que era o Senhor que chamava o menino. Vai e torna-te a deitar, disse-lhe ele. E ouvires que te chamam de novo, responde: Fala, Senhor, que o vosso servo escuta. Voltou Samuel, deitou-se, veio o Senhor, pôs-se junto dele e o chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. Falai, respondeu o menino, que o vosso servo escuta. Palavra do Senhor. Samuel era jovem, ele não conhecia o Senhor. Aqui nós temos misturas de idade, 13, 14, 18, quantos anos? 16, 14. O Senhor está te chamando. Samuel era novinho, tinha 13 anos, quando ele estava com ele. Samuel era novinho quando o Senhor o chamou. E ele disse: Eis-me aqui. E ele entendeu. Quando eu digo eis-me aqui, eu já estou dando o passo de dar tudo, igual a Virgem Maria. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim, segundo a vossa palavra. Ela deu tudo dela, para que o tudo fizesse. E o que eu disse ontem para vocês, e vou dizer para vocês novamente hoje: Deus sempre tem o melhor para mim. Amém. O mundo não. Deus sempre tem o melhor. Eu, sem Deus, eu faço péssimas escolhas. Com Deus, eu faço as melhores escolhas. É com Deus. E eu não tenho que esperar. É triste ver a realidade do mundo lá fora. Vem para Deus. Ah, não, vou curtir a vida. Vai chegar a hora que eu vou ter que ir para a igreja. E a hora que ele achar que ele vai ter que ir para a igreja já é tarde demais. Às vezes nem vai dar tempo dele ir para a igreja. Então Deus está dando oportunidade para você. Para trazer você para mais perto de Deus. Para você levar Deus para a tua família. Tem pai, tem mãe? Deus está te chamando para dar o teu coração para Ele. Para Ele trabalhar em você e alcançar seu pai e sua mãe. E assim vai. E aí eu quero adentrar com você no chamado. Dar tudo. Tudo. O Senhor chamou João da Cruz. O Senhor chamou Pedro, Tiago, João. Cada um. E essa madrugada eu fazia uma análise disso. Dos nossos baluartes. Santa Teresinha. Cadê o meu São João? João Paulo II. São José. Padre Pio que está ali. Cada um teve o seu chamado. Sabe quantos anos tinha essa menina quando ela foi chamada por Jesus? 15. 6 anos de idade. Não era 15, não. 6 anos de idade. 6 anos. Nos escritos dela está 6 anos. Com 6 anos ela se apaixonou pelo menino, ela se encantou pelo menino Jesus. Pelo menino Jesus. E ela se apaixonou por ele. E Santa Teresinha, quando ela se encantou pelo menino Jesus, ela quis estar perto dele, ela quis conhecer. E tudo dela foi precoce. Essa menina entrou no mosteiro e ela deu tudo dela aos 15 anos de idade. Ela conseguiu falar com o bispo da cidade dela. E lá ela pediu autorização e ele autorizou ela
a ser uma freira do Carmelo. A florzinha do Carmelo. Chegou a florzinha do menino Jesus. Quem tem 14 anos aí? Santa Teresinha já estava prestes a entregar a vida dela inteiramente para Jesus. Aí você vira e fala assim, significa que eu tenho que fazer o mesmo? Não, ela serve de exemplo para mim. Teresinha é exemplo para mim de uma menina que deu tudo e se tornou a menina mais feliz. E eu queria caminhar com você em outros exemplos. A história de João. Um dos nossos baluartes é João Evangelista, da obra de Maria. O que é baluarte? Patrono. Aquele santo que intercede é exemplo para nós. Nós não temos que ter o santo dentro da obra de Maria só para dizer, ô São João, roga por mim. João tem que ser exemplo para você ser um excelente consagrado. Teresinha tem que ser exemplo para que Jonas seja um excelente consagrado. São João, Paulo II tem que ser exemplo. Nós temos que olhar a história deles, para ser exemplo para nós. E a história de João Evangelista. Eu fui estudar a história de João essa madrugada. João significa Deus é misericordioso. João era filho de Zebedeu e de Salomé. João, ele tinha 16 anos quando Jesus o chamou. Ele era irmão de Tiago. Lembra de Tiago? Que foi decapitado junto com Pedro, ele era irmão de Tiago. João, esse discípulo que Jesus o amava muito, ele era pescador. Aos seus 16 anos, ele tinha a vida dele. Você tem a sua vida? O que você faz? Você é estudante. Então, atualmente, vamos se dizer assim, entre aspas, sua profissão é estudante. A profissão de João era pescador. Ele entregou tudo. Deu tudo pelo tudo. E aí, ele morava em Betsadeia. Na mesma cidade, ele nasceu em Betsadeia, a mesma cidade de Pedro. E ele trabalhava na mesma companhia de pesca que Pedro. E ele foi chamado, foi seduzido. Né? Existe uma palavra em Isaías, acho que é Isaías mesmo, me ajuda aí, meus irmãos, se eu errar, viu? Seduziste-me, Senhor. Pega aí para mim, Edu. E me deixaste seduzir. Então ele deixou ser seduzido pelo Senhor. E o Senhor conduziu ele. Bentinho, você me ajuda? É isso. E ele deixou ser seduzido. Pedro também pescador, já mais de idade, não tinha a mesma idade que João. Eu quero passar como exemplo para você não virar e falar assim, mas eu sou novinha. Ele chamou os novinhos. Samuel com 13, João com 16. Ele chamou Pedro já com mais idade. Pedro já era casado. Ele também morava em Betsadeia. Pedro tinha bens. Pedro morava em Betsadeia, tinha casa em Betsadeia, mas ele também tinha casa em Cafarnaum. Cafarnaum era próximo de Betsadeia. E Pedro tinha casa lá. E conta-se as histórias que Pedro ia muitas vezes descansar na casa de Cafarnaum. Quer dizer, ele tinha tudo. Como muitos jovens têm tudo aí, né? Ou como muitas vezes eu viro e falo assim, mas eu vou largar isso, vou largar aquilo. Não, entregar. E deixar ele tomar conta. E Pedro entregou tudo. E se tornou um grande apóstolo. Ele era irmão de André. Pedro era irmão de André. Jesus também chamou André. Filipe. A gente vê isso em Mateus. Em João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 42 seguinte. A gente vai ver o chamado deles. De cada um deles. E eles deram tudo. A vida deles. Confiando que o Senhor ia fazer. E o Senhor fez o melhor. Né? O evangelista Marcos. Eu vou passear na vida dos 4 evangelistas. Marcos era filho de Maria. Mas não era Maria, a Virgem Maria não. Tá? Mãe de Cleofas. Ele era de Jerusalém, ele não era de Betsadeia. Marcos era de outra cidade. Às vezes tem pessoas aqui de outra cidade. Jonas, tu é de onde? Recife. Vocês todos aqui são de Coroatá? Todo mundo é de Coroatá? Tem alguém de outra cidade aqui?
Não, né? Eu sou de Goiânia. Deus me chamou lá em Goiânia. É isso aí. Deus chamou o Jonas lá em Recife. E Deus chamou Marcos lá em Jerusalém. Em outra cidade de Betsadé. O Senhor passa pelo caminho chamando. Dá tudo pelo tudo. Dá a tua vida por mim. E aí, ele era primo. Marcos era primo de Barnabé. Aprenda isso, viu? Viu, Jonas? Marcos era primo de Barnabé. E Barnabé caminhou com Paulo. Olha aí. É? Tem algum primo seu aqui? Tem algum parente seu aqui? Tem? Irmão? Tem irmão servindo aqui com você? Você é irmão do Francisco? Não, tem, não é assim bonito, interessante a ligação? O Senhor vai chamando. Chamou o Marcos, depois chamou o primo dele, Barnabé. O Senhor vai chamando. O Senhor chamou o Mateus, cobrador de impostos, que também já era de meia idade. O Senhor foi chamando. O Senhor chama. E aí eu quero agora entrar também no nosso baluarte, Carol Wojtyla. Que homem bonito. De coração. Eu digo que ele era bonito de coração. Ele nasceu na Polônia, na cidade de Wadowice, ou Wadowice, né? Porque lá o C tem um som de T. Wadowice, que era a cidade dele. Ele nasceu, ele era filho de Carol, o pai dele também chamava Carol Wojtyla, tem um sobrenome que eu não sei, nem me atrevo a falar. Então ele tinha o nome também do pai, e a mãe dele chamava Emília Wojtyla. Sua mãe faleceu quando ele tinha 8 anos de idade. Mas antes disso, a mãe dele teve uma irmã chamada Olga. Por que eu estou querendo contar a história? E você precisa entender a história dos santos para você compreender que, mas eu tenho a vida assim, não está na hora de eu dar o tudo, porque eu tenho esse problema. Não é assim que a gente fala? Eu não vou dar a minha vida porque eu tenho esse problema. Eu não vou dar a vida porque mora só eu e a minha mãe. Eu não vou dar tudo de mim ainda para o Senhor, porque mora só eu, minha mãe e meu pai. E aí como que vai ser? Não vai ser. É confiança, né? Presta atenção aqui enquanto as meninas vão sair. Ele teve uma irmã chamada Olga. Ela era a filha mais velha. Ela faleceu antes do nascimento dele. Então ele não chegou a ver e nem conviver com a Olga. Depois da Olga, ele teve um irmão chamado Edmundo, que era 14 anos mais velho do que ele. Quando Edmundo tinha 14 anos, Carol Wojtyla veio ao mundo. E o irmão dele, Edmundo, se tornou médico. Ainda quando Wojtyla era criança, né? Com os seus 8 anos de idade, o irmão dele já era médico. E o irmão dele morreu, exercendo a profissão de médico. E o irmão dele morreu. Como que uma pessoa que sofre tanto, que perdeu a mãe, só perdeu, não é? Vamos analisar aqui? Vamos, Anne? Ele perdeu a mãe, ele perdeu a irmã, ele perdeu o irmão, restou para ele só o pai. E ele gostava muito de futebol. Carol Wojtyla amava futebol. Tanto é que ele começou a conviver com a comunidade judaica que tinha. Aí eles mudaram, ele mais o pai dele, depois da morte do irmão, eles mudaram para Cracóvia. E na mudança para Cracóvia, Carol Wojtyla se uniu à comunidade judaica por causa do futebol. Ele gostava de futebol. O que você gosta de fazer? Ele gosta de comer. O que você gosta de fazer? Às vezes você gosta de nadar, você gosta de andar de bicicleta. Às vezes você gosta de praticar algum esporte. Eu fui atleta de vôlei. Eu joguei vôlei. Eu joguei vôlei pela seleção da minha cidade. Representei no campeonato infanto e juvenil o meu estado. E lutei por uma vaga na seleção brasileira infanto e juvenil. Era o meu sonho. Mas não que não seja o sonho de Deus. Mas eu dei tudo. Pelo meu tudo. Que é Deus. Né? E eu vejo assim que... Quantas obras novas Deus fez na minha vida. Carol Wojtyla tinha o sonho de ser jogador de futebol. Mas aí o Senhor foi traçando a vida dele. Porque ele cresceu num lar também que os pais eram católicos.
O pai dele rezava o texto todos os dias com ele. Todos os dias, Carol Wojtyla rezava o texto com o pai. O pai era suboficial, né, do exército. O pai dele adoeceu e ele muitas vezes chegava da escola ou dos treinos de futebol, ele rezava com o pai dele. E Carol Wojtyla foi tendo experiências nesse meio caminho com Jesus. Mas ele até então não tinha dado tudo dele. Ele foi protelando. Chegou um momento em que ele foi obrigado, quando ele mudou para Cracóvia com o pai, ele foi obrigado a se alistar. E nesse obrigar a se alistar, ele sofreu muito porque não era o que ele queria. E aí ele falou dentro do exército, eu estou aqui, mas eu não vou atirar em ninguém. Eu não quero atirar em ninguém. Porque Deus já atraía, presta atenção, Deus já atraía Carol Wojtyla para o amor de Deus. E Carol Wojtyla pega, que é o Papa João Paulo II ali, ele pega e consegue afastamento do exército. E nesse meio tempo, ele se envolve num grupo de teatro. Acho tão bonito isso. A obra de Maria é muito envolvida com o teatro. Né? Ontem a gente teve a apresentação de uma peça muito simples, mas muito profunda, que foi o encontro de Marina com Jesus. Né? Para desvencilhar das coisas velhas que prendia ela. Carol Wojtyla, nesse meio tempo, dentro do teatro, ele aprendeu a falar 12 línguas. Então, quer dizer, ele era um menino inteligente. Ele era um menino inteligente, dotado, falava 12 línguas. Às vezes, eu, por exemplo, né, mal sei falar o português direito. Às vezes eu erro algumas palavras. É ou não é, Lu? A gente erra as palavras, né? Então a gente não sabe, eu não sei nem falar. Ontem eu vendo o Ezequiel falar que era professor de inglês, eu falei, admiro, porque não, eu não sei. E ele falando do verbo to be ontem, eu falei, meu Deus, como é que era o verbo to be? Nem lembrava do que era, né? Eu mal sei falar good morning, good afternoon, good night, o máximo, né? Então, ele falava, ele era um menino inteligente. Por que eu estou falando isso? Nada é barreira para você dar tudo para Deus. Era um menino que tinha tudo para ser um artista, era um menino que tinha tudo para ser o que ele quisesse. Mas ele foi o tudo na mão de Deus. Ele foi, nessa época, quando ele apartou do exército, ele não serviu mais, ele trabalhou como mensageiro. O que era mensageiro na cidade dele? É o mesmo trabalho do correio, levava cartas. Ele foi operário. Eduardo, presta atenção, meu amor. Ele era operário, ele foi operário por um tempo. Depois de operário, ele trabalhou numa indústria química durante a Segunda Guerra. E nesse período, o pai dele morreu. Quando o pai dele morreu, ele tinha 20 anos de idade. Ele perde a mãe com 8, vive 12 anos sem a presença da mãe. Nesse meio tempo, ele perde o irmão. E nesse meio tempo, ele perde o pai. O que Carol Wojtyla tinha? Aos olhos nossos humanos? Nada, ele era sozinho. Carol Wojtyla era sozinho. Ele não tinha pai. Você tem seu pai. Você tem sua mãe. Você tem seus irmãos. Quer dizer, aos olhos do mundo você tem tudo, né? Você tem uma família, você tem tudo. Você tem uma casa. Não sei se tem carro, se tem moto, se tem bicicleta, não sei, mas tem alguma coisa. Carol Wojtyla não tinha nada. E aí, aos seus 20 anos de idade, ele sentiu o chamado para o sacerdócio. Foi quando o Senhor chamou ele, no nada que ele tinha, diante do sofrimento dele, diante da dor. Chegou um momento que ele virou e falou assim, eu não tenho mais nada. E aí, quando ele decidiu ser sacerdote, ele procurou a igreja, o padre acolheu ele começou a fazer clandestinamente, porque a Polônia era tomada pelos nazistas. E os nazistas eram... Eles não aceitavam religião nenhuma. Tanto é que eles perseguiam os judeus. Então, Carol Wojtyla passou por dificuldade para ser tudo. Para ser do tudo. Para dar tudo dele para ser do tudo, que era Deus. Então, ele se sentiu preso. Mas ele não se aprisionou. Ele continuou lutando, estudando, clandestinamente, escondido. E aí um dia ele sofreu um acidente muito grave indo para os estudos dele. Um caminhão atropelou ele, um caminhão do exército atropelou ele. E o cara do caminhão socorreu ele.
Foi onde Deus foi mostrando para ele: obrigado por você ter dado tudo de ti para mim, e eu vou cuidar de você. Ele consegue, ele se recupera, e a tropa alemã fica sabendo que tinha judeus escondidos onde ele morava. Ele conseguiu fugir dos alemães, mas ele viu muitos amigos dele sendo pegos pelos alemães. E sabia que seria executado. Mas Karol Wojtyla, ele dá tudo dele pelo tudo. E ele se torna sacerdote. Com o passar do tempo ele se torna bispo. Com o passar do tempo ele se torna cardeal. Até chegar ao papado. E olha o que é mais bonito. Está vendo lá o Padre Pio ali? Aquele padre ali? Padre Pio. Que também teve um chamado e deu tudo dele. Aquele padre profetizou no encontro dele com Karol Wojtyla. Karol Wojtyla era, não me lembro, eu vou olhar depois, mas eu acho que ele ainda era padre quando ele encontrou com o Padre Pio. E Padre Pio falou para um dos amigos dele, um dos irmãos da congregação: esse aí será um grande papa da humanidade, da igreja. E ele se tornou papa. Aquele lá, Padre Pio, também deu tudo dele. Pequenininho, bebezinho. A mãe de Padre Pio conta que Padre Pio nunca desobedeceu ela. De criancinha, ela falava com ele. Ele nunca deu trabalho para ela, em questão de desobediência. Olha para mim. Você já desobedeceu o seu pai e sua mãe? Você já falou mentira para o seu pai e para sua mãe? Você já escondeu as coisas do seu pai e de sua mãe? Todos nós. Se a gente falar que não é mentira, né, Lu? Todos nós. Né, meu irmãozinho? Se alguém falar que nunca mentiu para o pai, para a mãe, para a avó, para quem é que te cria? Se você falar que não é mentira. Padre Pio, ele teve essa graça. Ele nunca desobedeceu a mãe dele. E ainda muito pequenininho, ainda dentro do seu quarto, ele sentiu o chamado. E novinho ele foi ser sacerdote. E se tornou um grande homem. Um grande defensor da fé. Ele é tido o padre que é protetor dos sacerdotes. São João Maria Vianney é o patrono do sacerdócio. Mas o Padre Pio, ele é considerado aquele padre que intercede, que roga pelos sacerdotes. Ele sempre diz nos escritos dele, ele fala: nunca fale mal de um sacerdote, que você acarreta maldição para você mesmo. Então o Padre Pio, ele deu tudo dele para ser tudo de Deus. Né? O que eu acho bonito em Padre Pio, que desde criança, ele era assíduo pelas coisas de Deus. E uma das coisas que eu aprendi com ele, eu até partilhava com os meus irmãos ali na adoração. Padre Pio aprendeu a ser amigo do anjo da guarda dele. Você sabia que você tem um anjo da guarda? Você tem um anjo da guarda que está aí do teu lado. Não é esse anjo da guarda aí não, viu? Que ela não é anjo da guarda. Ela ainda não tem asa. Você tem um anjo da guarda. Que quando você foi fecundado no ventre materno da tua mãe, Deus deu. Santo anjo do meu Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege. Seu anjo da guarda, você tem que falar com ele todos os dias para ele te reger. O que é reger? O que o maestro faz? Ele não rege uma orquestra? Por que o maestro rege uma orquestra? É que ele consegue colocar a orquestra em sintonia. Obrigada, querido. Consegue colocar em sintonia. O seu anjo da guarda, ele precisa te reger para te colocar em sintonia com o céu, com o Criador. O seu anjo da guarda te rege, te guarda, rege, governa, me guarda, me governa, me ilumina. Guardar. Guarda de quê? Do pecado. Guardar dos caminhos maus. Guardar das más companhias. Guardar de falar mal do outro. Guardar de você não afastar da palavra de Deus. É para isso que é o papel do seu anjo da guarda. Sabia, Bia? Não, agora você está sabendo. Você não vê seu anjo da guarda, mas ele está aí. Se até hoje você não conversou com ele, a partir de agora você vai conversar. E ele vai te ajudar a dar tudo pelo tudo. Seu anjo da guarda. Ele vai ser um grande aliado teu. Governa, guarda.
me rege, me guarda, me governa. Governar. Quem aí muitas vezes fala assim, ninguém manda em mim? Quem já disse isso? Ninguém manda em mim. Eu acho que vocês têm que ser sinceros mesmo. Ninguém manda em mim. Não é assim que a gente fala? A gente é mandado, qualquer lugar que você for. Mas existe uma pessoa que precisa te governar. Que é o teu anjo da guarda. Ele tem que te governar. Ele tem que te governar. Te governar. Te governa, te ilumina. Porque quantas vezes a gente caminha nas trevas? Então nós vamos entrar nesse momento de oração, diante desses exemplos do tudo, que Deus nos chamou a ser tudo, e que nós não possamos cair nessa cilada que caiu esse jovem. Abra comigo o livro de São Mateus, capítulo 19, para a gente rezar. São Mateus, capítulo 19, versículo 16. Amém? Diz a palavra assim: um jovem aproximou-se de Jesus e lhe perguntou: mestre, que devo fazer de bom para ter a vida eterna? Que devo fazer de bom para ser teu? Disse-lhe Jesus: por que me perguntas a respeito do que deve fazer de bom? Só Deus é bom. Se queres entrar na vida, observa os mandamentos. Quais? Perguntou eles. Jesus respondeu: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: tenho observado tudo isso desde a minha infância. Que me falta ainda? Respondeu Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende teus bens, dás aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Aqui eu quero me deter nesse último versículo. Ouvindo essas palavras, o jovem foi embora muito triste, porque possuía muitos bens. Quais são os bens que você tem hoje? Eu não estou dizendo bens materiais. Que você tem aqui guardado no teu coração, que te impede hoje de dar tudo por Jesus. Eu mostrei fases da vida. A Terezinha deu a vida dela com 6 anos. Padre Pio, já dentro do ventre materno da mãe dele, ele foi chamado. Samuel, dentro do ventre materno da mãe dele, ele foi entregue para Jesus. Carol Voitila, aos 20 anos. João, aos 16. José, jovem ainda, foi chamado para ser o pai de Jesus e deu tudo da vida dele pelo tudo. Eu não sei a tua idade. Às vezes você pode correr o risco da atitude desse jovem. Achar que, eu rezo, eu já estou fazendo tudo. Não. Vende tudo, dá tudo seu para Deus. Tudo. Para que você tenha a vida eterna, para que você conquiste o céu. Para você e para a sua família. Fecha seus olhos agora, coloca a mão sobre o teu coração. Depois com calma você vai ler essa palavra. Fecha seus olhos. É o coração, é o centro da nossa vida. Diga comigo, Senhor Jesus, que eu não tenho a atitude desse jovem de ser apegado às coisas desse mundo, de ser apegado aos meus sonhos, de ser apegado às minhas vontades, de ser apegado ao meu querer. Não, Jesus, eu não quero isso. Jesus, não deixe que a minha inteligência, a minha razão venha falar mais alto. Eu submeto a minha inteligência, a tua inteligência, Jesus. Jesus, eu entrego a minha razão, para que a tua razão impere na minha vida. Me ensina, Jesus. Eu não estou entendendo nada, mas me ensina, Jesus. Me ensina a dar tudo de mim, pelo tudo que és tu, Senhor. Me ensina a dar a minha juventude, a minha adolescência, o meu futuro, pelo tudo que és tu, Senhor. Eu entrego a minha vida. Diga seu nome para Ele. Jesus, sou eu, Maria Cristina. Jesus, sou eu, João. Eu te entrego o meu ser. Eu te entrego o meu ser. Meu coração. O meu coração. A minha vida. A minha vida. Tudo que eu vivo hoje. Tudo que eu vivo hoje. A minha família. A minha família. As pessoas que convivem comigo. As pessoas que conduzem. Os meus amigos. Comigo. Os meus amigos. As minhas amizades. Os meus sonhos.
os meus projetos, meus projetos. tudo eu entrego para Ti, Jesus. Tudo entrego para Ti. Para que o Senhor seja o tudo na minha vida. O Senhor tem o melhor caminho para mim. O Senhor tem o melhor para mim. Jesus, eu quero Te entregar a minha vida, a idade que eu tenho hoje. Eu não sei o que eu vou ser amanhã. Eu não sei aonde o Senhor vai me plantar. Mas que eu possa florescer aonde o Senhor me plantar. Diga mais forte. Que eu possa florescer aonde o Senhor me plantar. Aonde o Senhor me planta com amor, Senhor. Me planta com amor. Me planta aonde o Senhor me quer. Me planta onde o Senhor me quer. Eu não sei se o Senhor me quer aqui na obra de Maria. Eu não sei se o Senhor me quer aqui. Eu não sei se o Senhor me quer num casamento. Eu não sei se o Senhor me quer num casamento. Eu não sei se o Senhor me quer numa vocação de celibatária. Eu não sei se o Senhor me quer numa congregação. Eu não sei se o Senhor me quer em uma congregação. A única coisa que eu sei. A única coisa que eu sei. É que eu sou chamada. É que eu sou chamado. Eu tenho um chamado. Eu tenho um chamado. A te seguir. A te seguir. E eu quero te seguir. Eu quero te seguir. Aonde o Senhor me colocar. Aonde o Senhor me colocar. Eu quero florir. Eu quero florir. Alegremente. Alegremente. Aonde o Senhor me plantar. Aonde o Senhor me planta, Jesus. Me planta, Jesus. Aonde o Senhor quer. Aonde o Senhor quer. Silencie agora teu coração, com a mão sobre o teu coração. Fala para Ele, Senhor, eu quero querer o teu querer. Fala aí bem baixinho no teu coração, eu quero querer o teu querer. Eu quero viver o que o Senhor tem para mim. O Senhor sempre vai ter o melhor para mim. Eu quero te seguir, Jesus. Shiri alabandaria alabandaria. Shiri alabandaria alabandaria. Shiri alabandaria alabandaria. Shiri alabandaria alabandaria alabandaria. Shiri alabandaria alabandaria alabandaria. Andara la barriera, la barriera, la barriera, la barriera. Andara la barriera, la barriera, la. Presta bem atenção no que o Senhor coloca no coração. Para vocês que estão aqui, que são muito novas, 13, 14, 15, 16 anos, 18. O Senhor colocava isso no coração. Eu fiz essa pergunta aqui ontem. Quem tem uma amiga que engravidou na idade que você tem? Você tem algum amigo que engravidou? Sofreu ou não sofreu ou sofre ainda? Mas chora, não chora? Porque perdeu sonhos, antecipou coisas. E o Senhor falava, quando eu dou a minha vida para Ele, Ele cuida. Ele cuida. Eu atendo meninas que sofreram com isso. Sofrem. Quando eu não dou tudo para Deus, eu me perco no meio do caminho. E eu corro esse risco. Existe um tempo para cada coisa, diz a palavra de Deus. Ali na nossa frente tem um pé de manga, cheio de manga verde. Se eu arrancar uma manga verde para comer, tem gente que gosta, mas eu vou falar na maneira certa, tá? Não é o seu querer, não. É a natureza. Nós temos que respeitar o tempo da natureza. A manga verde, ela tem o mesmo sabor da manga madura? Tem? A manga madura, ela é mais suculenta, mais doce, mais... É uma delícia, não é? A manga verde, eu posso até arrancar ela do pé, mas você tem que colocar alguma coisa para dar sabor, é ou não é? Você tem que colocar sal, você tem que colocar alguma coisa. Tem gente, eu vi gente nessa região do meu país aí comendo manga com pimenta, que diz que é uma delícia. Aqui come. Aqui come manga com pimenta. Quer dizer, a manga está tendo o sabor dela? Não. Colocaram um sabor diferente nela que não é dela. Quando eu não dou tudo de mim para que o tudo seja tudo em mim, eu arranco aquilo que é sabor, que é essência em mim. Você tem uma essência, Eduarda. Às vezes a sua essência não vai ser no matrimônio, a sua essência vai ser numa vida celibatária. Às vezes a essência da Beatriz vai ser no matrimônio, Deus vai dar a essência de ser mãe. Carol Wojtyla, ele não perdeu a essência dele foi ser sacerdote, bispo, cardeal, papa. Cada um de nós temos uma essência. E o mundo quer roubar essa essência de nós. E colocar condimentos.
atropelar as coisas, arrancar de você aquilo que não presta. Licença, não é estou pegando. Isso aqui tira a essência, me faz perder. Se eu não controlar isso aqui na minha mão, eu me perco. Eu deixo de ser tudo para Deus. Eu deixo de ser tudo para Deus. Nós temos que ter cuidado. Tem muitos jovens se perdendo por causa disso aqui. Muitos jovens suicidando por causa disso aqui, sabia? Nós perdemos uma jovem há 3 semanas atrás, filha de um casal do nosso grupo de oração. 15 anos, linda. Por causa disso aqui, ó, de jogos que é colocado aqui. Isso aqui está roubando a essência dos filhos de Deus. Isso aqui, Érida, está roubando a sua essência. Porque você perde tempo e deixa de buscar Deus. Você perde tempo aqui porque você deixa de falar com Deus a palavra. Você deixa de ouvir a Deus para ouvir o que os seus colegas estão falando nos grupos de WhatsApp. A gente perde tempo. Esses aqui eu falo que eles fizeram as melhores escolhas. E nessa época, graças a Deus, não existia isso aqui, né? Se existisse isso aqui, eu te dou toda a garantia, não teria a Terezinha. Se existisse isso aqui, não teria a Carol Voitila. Se existisse isso aqui naquela época, por que hoje tem se menos santos? Porque o diabo está investindo. Então, cuidado. Que isso aqui não seja o centro da sua vida.